aqui no Evangelho de Mateus, no versículo de número 1, onde está escrito assim: E tendo nascido Jesus em Belém, da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Amém? Põe a mão sobre o seu coração, feche os seus olhos. Senhor meu Deus e Senhor meu Pai Todo-Poderoso, fala conosco através dessa palavra do nascimento do nosso Salvador. Fala a cada coração que está aqui, abençoa as nossas vidas no nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode aplaudir bem forte a palavra do Senhor. Graças a Deus. O Evangelho conta que ao nascer, o Senhor Jesus foi visitado por homens que saíram do Oriente e viajaram uma grande distância, milhares de quilômetros, até chegar aonde Jesus estava, em Belém. A gente não sabe se eram 3 homens, se eram 2, se eram 10, se eram 20. O imaginário popular sempre representa esse momento, sendo 3 os reis magos. A gente vê os presépios, né? Cada um ali levando um presente para o Senhor Jesus e tudo mais. Mas, de fato, aquela cena não aconteceu daquela maneira. A forma como o Evangelho mostra é totalmente diferente. E a gente vai ver aqui como foi que aconteceu realmente, de acordo com o Evangelho. No versículo de número 3, a gente vê o personagem Herodes. E o rei Herodes, ouvindo isso, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele. Por quê? Porque Herodes já era o rei do povo judeu. Então ele recebe a notícia: viemos ver o nascimento do rei dos judeus, o rei nasceu. Se ele já é o rei, e se aparecer outro rei, logo é uma ameaça para o seu reinado. Então ele vai ficar perturbado e paranoico. Esse Herodes aqui é um homem ímpio. Ele mandou matar vários parentes. Ele era um homem mau, paranoico, era um homem obcecado pelo poder. E ele ficou perturbado com essa notícia. Versículo 4. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o ungido. Onde haveria de nascer esse rei? Versículo 5. E eles lhe disseram: em Belém da Judá, porque assim está escrito pelo profeta: é tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia, que há de apacentar o meu povo de Israel. Eles pegaram essa informação de um livro do Antigo Testamento, um livro chamado Miqueias. No capítulo 5, no versículo 2, fala isso, que o Cristo haveria de nascer em Belém. Vamos lá em Miqueias rapidamente para a gente ver essa palavra lá nos originais, voltando só um pouquinho.
a gente encontra o livro de Miqueias. É voltando só um pouquinho mesmo. Só um pouquinho. Aí você volta e você acha lá. Está escrito assim, capítulo 5, versículo 2. Esse livro aqui foi escrito vários séculos antes da história do Senhor Jesus. E o profeta já dizia assim. A mesma coisa, é tu, Belém Efratá, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti sairá o que será Senhor Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Os escribas, eles pegaram essa Bíblia, esse texto de Miqueias, e era o que eles tinham ali na mão, e mostraram para Herodes. Olha aqui, Herodes, vai nascer em Belém. Versículo 7. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera. E eles disseram: 2 anos? Já faz esse tempo que a gente viaja até chegar a Belém. Eles viajaram realmente uma distância incrível até chegar ali. Viajaram milhares de quilômetros. O Oriente, a gente sabe, é aquela parte lá da Ásia. E entre a Ásia e a gente não sabe exatamente de onde eles vieram e dos lugares que eles vieram. E Jerusalém é uma distância incrível, minha gente. A gente hoje, para fazer uma viagem dessa, para ir a São Paulo, por exemplo, vai de avião. 2 horas, 3 horas, você chega lá. Mas naquele tempo, você imagina uma viagem dessa. O cidadão vinha do Oriente. Não tinha tantas estradas, não tinha supermercado, não tinha lugar para se alimentar, ninguém conhecia muito bem os caminhos. A gente está falando isso há 2.000 anos atrás. Então, para chegar de um lugar para outro lugar, a viagem demorava vários meses e passava-se 1 ano, 2 anos até chegar. Então você vê a dificuldade que foi para eles estarem ali diante do Senhor Jesus. E a gente vê que muitas pessoas, para estar aqui na igreja, diante do Senhor Jesus, enfrentam também grandes distâncias. Muita gente aqui mora em lugares afastados, mas você vem porque você quer entregar a sua oferta ao Senhor Jesus. E com certeza Deus vai iluminar o teu caminho e você vai conseguir chegar diante do Senhor Jesus naquele dia. Porque todo esforço que a gente faz para estar na presença do Senhor Jesus vale a pena. Quando eles estavam perdidos, aparecia a estrela, a providência de Deus. Por que a estrela aparecia? Para mostrar o caminho. E ninguém sabia para que lado ficava Belém. Saíram lá do Oriente, lá do fim do mundo. Vinha a estrela de Deus e ia mostrando o caminho para eles chegarem até a presença do Senhor Jesus. É o próprio Deus que vai guiando o povo dele, amém? O próprio Deus que vai guiando a gente no caminho. O caminho que a gente vive hoje é um caminho escuro, é um caminho onde é fácil se perder, mas quem está com seu coração em Deus, Deus sempre vai mandar um sinal para a pessoa não se perder. Ainda que a pessoa viva em trevas, vivemos hoje um tempo onde precisamos da luz de Deus para não se perder. Porque onde você olha é escândalo, é pecado, é coisa errada. Mas se a gente está em Cristo Jesus, Ele sempre vai mostrar para a gente o caminho da verdade. Então eles chegaram lá, ouviram de Herodes essa palavra. Herodes vai dizer para eles, versículo 8, enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Versículo de número 9. E tendo eles ouvido o rei,
partiram. E eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. Essa linguagem aqui de estrela pode não ser exatamente uma estrela literal. A Bíblia fala lá em Apocalipse que Deus chama os seus anjos de estrela. Talvez tenha sido um anjo guiando aqueles homens. O anjo ali que brilhava, e eles seguiam aquele sinal de Deus. Versículo de número 11. E entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Amém, povo de Deus? Jesus aqui já era um menino. Lembra aquele presépio que você via e os magos parecia que tinham chegado ali na hora que Jesus tinha nascido? A gente tem essa ideia, não é? Não foi assim que aconteceu, não. Quando eles chegaram, Jesus já tinha nascido há muito tempo. Quem visitou Jesus quando ele nasceu foram os pastores, não foram os magos. Mas, não sei, misturaram as histórias, ficou essa confusão. Quando os magos chegaram do Oriente, Jesus já tinha aí 2 anos de idade. E aí chegaram lá, né? Entrando na casa, acharam o menino, versículo 11, com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Entraram aonde? Na casa. Não tem nada a ver com a questão da manjedoura. Tudo isso aí já aconteceu. Agora Jesus já está numa casa. Então você vê que é outro momento. É um momento posterior. Aconteceu depois. E prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Ofertaram ouro, incenso e mirra. Versículo 12. E sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Eles ofertaram para o Senhor Jesus o ouro, que representa a nobreza do Senhor Jesus, o incenso, que remete às nossas orações. O incenso representa as nossas orações. E a mirra refere ao momento onde Jesus vai ser sacrificado. Porque quando uma pessoa morria, eles usavam a mirra para pôr ali no defunto, para pôr naquela pessoa que perdeu a vida. Para embalsamar o defunto se usava a mirra. Então, essas ofertas representavam aí momentos distintos da vida e da obra do Senhor Jesus. Que Ele é nobre, Ele é o nosso Rei. Que Ele é aquele que, através do seu nome, nossas orações chegam a Deus. E Ele também é aquele que vai entregar a própria vida em nosso lugar. O ouro, incenso e a mirra representa isso. Herodes, o que é que ele vai fazer? Ele vai esperar algum tempo e vai perceber que os reis do Oriente, os reis magos, e a palavra mago quer dizer aqui sábios, não eram os magos que mexiam com a magia, nada disso não. A expressão magos quer dizer homens sábios, homens inteligentes, que conheciam as escrituras de alguma maneira. Então eles vão sair por outro caminho. Herodes vai ficar em Jerusalém esperando, na capital. E espera algum tempo e aqueles homens não aparecem. O que é que Herodes vai fazer? Vai dar ordem para assassinar todas as crianças de Belém de 2 anos para baixo. Ele vai dar essa ordem terrível. E essa ordem vai ser cumprida à semelhança daquela ordem que foi dada por Faraó. Você lembra o que é que o Faraó vai falar para os filhos do povo hebreu? É para matar todas as crianças, para que não viesse ali ter a possibilidade de surgir o libertador.
não era para ter homem, era para matar todo mundo. A mesma coisa Herodes vai fazer. E isso mostra que nesse momento aqui, Herodes, ele tem uma revelação, e essa revelação vem do próprio Satanás. E o próprio Satanás está usando Herodes para impedir a vinda do libertador, não do povo de Israel, mas de toda a humanidade. Toda vez que Deus quer levantar alguém para libertar o povo, Satanás sempre se levanta. E hoje não é diferente, não. Qual é o alvo principal do diabo hoje? Quem ele quer matar? As crianças. Tudo que existe hoje no mundo para atacar as crianças, para atacar a família, é principalmente para atacar as crianças. Porque o diabo sabe que se você é uma pessoa que tem uma formação cristã, uma pessoa já consciente das coisas, você não vai voltar para o mundo mais. Mas aquela criança que ainda está em formação, ele investe para matar aquela criança espiritualmente. Ele trabalha logo para destruir aquela pessoa logo na infância, para que aquela pessoa já venha crescer morta espiritualmente. Pode observar que tudo que o diabo está fazendo hoje é para acabar com as nossas crianças. Porque se não houver crianças na igreja, amanhã a igreja vai acabar. Não é isso que vai acontecer? Então o diabo já quer acabar com a coisa logo no começo. Ele já trabalha para destruir os meninos, as meninas, já na menor idade, para que não venha a haver a pregação da palavra de Deus no futuro. Muito bem. Jesus vai para o Egito, é levado por Maria e por José, e finalmente Herodes morre, versículo 19. E tudo isso é cumprimento da profecia. As crianças que morrem lá em Belém, tinha uma profecia que falava sobre isso. É Jeremias 31:11. Jeremias 31:15 fala sobre isso. Versículo 17, só para a gente ver aqui essa palavra. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias, que diz: em Ramá, que é um outro nome para Belém, se ouviu uma voz, lamentação, choro e grande pranto. Era Raquel chorando os seus filhos e não querendo ser consolada porque já não existiam, falando sobre a morte das crianças em Belém através da ordem do rei Herodes. Versículo 19. Morto, porém, Herodes, eis que o anjo do Senhor apareceu num sonho a José no Egito, dizendo: levanta-te e toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam a morte do menino. Então ele se levantou, tomou o menino e a sua mãe e foi para a terra de Israel. Versículo 22. E ouvindo que Arquelau, que é o filho de Herodes, é outro Herodes, reinava na Judéia em lugar de Herodes, seu pai. E é interessante que a Bíblia fala de vários Herodes, tá bem? Esse Herodes aqui, da morte das crianças, é um. Lembra que Jesus foi quando adulto, quando preso, levado a um Herodes? Não é esse Herodes aqui. Esse já é o neto desse. Ok, minha gente? E a Bíblia vai falar de um outro Herodes, que também é conhecido como Rei Félix. Esse foi quem julgou lá o apóstolo Paulo. Então a Bíblia fala de 3 Herodes. É igual, por exemplo, a questão do faraó. Tem vários faraós na Bíblia. O faraó de José não é o faraó de Moisés, é outra pessoa. Ok, minha gente? O Herodes está aqui, olha, morreu. Daqui a pouco os Herodes aparecem de novo. Que Herodes esse aqui não tinha morrido? É outra pessoa, ok? Então,
esse Herodes aqui morreu, ficou o filho no lugar Arquelau. Receou ir para lá, mas avisado em sonhos por divina revelação, foi para as regiões da Galileia. E essa parte é interessante, essa parte é muito interessante. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. Ok? Tudo aqui está no Antigo Testamento. Jesus voltando do Egito, e essa última parte aqui, ele será chamado Nazareno. Só que essa parte aqui não está no Antigo Testamento exatamente desse jeito. Não tem nenhuma parte da Bíblia do Antigo Testamento onde diz: ele será chamado Nazareno. Não era dessa forma que a profecia era interpretada, nessa, com palavra por palavra. Não está escrito assim. Está escrito o que representava ser um nazareno. Ser um nazareno naquele tempo era alguém que tinha uma vida simples. Era alguém que não era muito valorizado nem respeitado, porque vinha de um lugar muito precário, muito simples. Então, quando Jesus vai aparecer para os discípulos, alguém vai questionar assim: pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Porque Nazaré era um lugar muito pobre, era um lugar muito precário. Então, essa interpretação aqui mostra a natureza simples do Senhor Jesus. E está em perfeito acordo com aquilo que Isaías fala sobre o Senhor Jesus, sobre como o Messias iria aparecer para o mundo, de uma maneira muito simples. Abra, por favor, comigo lá no livro de Isaías, para a gente encerrar. No capítulo de número 53 e no versículo de número 2. E aqui a gente entende a natureza, a essência do que é alguém ser chamado de Nazareno. Era alguém que vinha da simplicidade, da maior simplicidade que alguém pode vir. Era alguém assim, muito simples. E assim se revelou o nosso Salvador ao mundo. Isaías 53, versículo de número 2, aonde diz assim: porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Como era a terra lá de Nazaré? Uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura. E olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos, para que o desejássemos. A aparência física do Senhor Jesus não era aquela pessoa de uma beleza impactante, exuberante, hipnotizante, não. Era um rosto comum. Não tinha nenhuma formosura, não tinha nada assim de extraordinário. Não era pela aparência que as pessoas iriam ver nele o Salvador. Sabe esses quadros que pintam do Senhor Jesus? Essas representações artísticas não passam disso. Jesus não era daquele jeito. Você vê nos quadros todos os discípulos, Jesus ali no meio, todo mundo de cabelo crespo, Jesus de cabelo loiro. Todo mundo com olho preto e Jesus de olho verde, de olho azul, de pele branca, uma pele assim perfeita, irretocável. Não é essa a realidade. Você sabe como é a aparência do Senhor Jesus? O Evangelho nos dá algumas evidências interessantes. Jesus no Getsêmani, no escuro, Judas vai lá com o pessoal do Sinédrio para prender Jesus, e para não prender o homem errado, eles combinam um sinal: aquele que eu beijar, esse é Jesus. Por quê? Porque eles eram todos iguais. Você já viu aquelas pessoas orientais,
aquelas famílias do Oriente, os japoneses. Eu conheci um pessoal que veio do Japão. É todo mundo igual, minha gente. Eu não sei como eles ali não se confundem. É a mesma coisa. Você olha para a cara do cidadão aqui, olha para o irmão dele, olha para o outro, é a mesma aparência, é o mesmo tamanho, é o mesmo cabelo. Então Jesus vivia no meio de um pessoal, fisicamente eram todos parecidos. Jesus não era tão diferente de Pedro e não era tão diferente dos demais apóstolos, todos eram do mesmo jeito. A forma de falar era a mesma. Aí Judas chega lá, é esse aqui, ó, para não errar, hein? Vou beijar ele agora, porque senão eles iriam prender até o homem errado. Jesus era assim. Então, a aparência do nosso Salvador é essa. É uma aparência simples. Jesus não fez questão de ser alguém assim, exuberante na aparência. Ele mostrou quem ele era pela sua essência. E isso nos revela algo muito importante. Não é a aparência que conta, é o que está dentro de cada um de nós que conta de verdade. Não é a nossa cor de pele, as nossas roupas, não. Quem anda com Cristo mostra que anda com Cristo por aquilo que tem dentro de si. Então, quando Jesus abria a boca, aí ele mostrava quem ele era. Ele quietinho, era igual a todos eles. Continuando aqui a nossa leitura, versículo 3. Era desprezado, o mais indigno entre os homens, homens de dores, experimentado nos trabalhos, como um de quem os homens escondiam o rosto. Assim era Jesus. As pessoas não viam Jesus e corriam pela sua beleza. Não, nada disso. Quem visse Jesus ali trabalhando naqueles 30 anos que ele permaneceu no anonimato, era alguém comum, igual a todo mundo. E aí olhavam para o Senhor Jesus e não fizemos dele caso algum. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías fala isso vivendo bem antes de Cristo. Quando ele fala isso, Cristo ainda nem nasceu. Ele falou isso aqui 700 anos antes. E ele fala: eu também fui curado, eu também fui alcançado pelo Salvador. Imagina a gente, a nossa fé e confiança deve ser bem maior, porque tudo já se cumpriu. E podemos dizer como Isaías: nós também fomos alcançados pelo Salvador Jesus Cristo. Pode aplaudir bem forte ao Senhor Jesus. Fique de pé, por favor, e aplauda mais ao Senhor Jesus.